Barreira formada, 2, 4, 5, lá está o remate, golo! Muito boa tarde, bem-vindos à Grande Área, hoje exclusivamente para falar de arbitragem, tal como tínhamos prometido na última edição da Grande Área. Por isso, convidamos o presidente dos árbitros da AF de Braga, Cunha Antunes, que acedeu ao nosso convite para podermos perceber qual o momento desta associação relativamente aos árbitros de futebol. Parte extremamente importante para que os campeonatos possam decorrer também dentro daquilo que é o expectável, ou seja, da melhor forma possível. Começo por cumprimentá-lo e agradecer a sua presença. Muito boa tarde, Cunha Antunes. Muito boa tarde, também agradeço o convite para participar no programa. Vamos iniciar exatamente por uma questão que ocorreu exatamente na última temporada e recordo que foram vários os jogos adiados por motivo de Covid. Caso, pelo nosso conhecimento, obviamente, não tivesse acontecido, seria muito difícil também ter um número suficiente de árbitros para dirigir os jogos da AF de Braga. A questão é esta: o que é que se está a passar neste momento? Sabemos que há também muita gente a desistir da arbitragem. Ora bem, como todos infelizmente sofremos, a pandemia é transversal a todos os setores da sociedade e as competições desportivas, e neste caso a modalidade de futebol, que tem jogadores, tem dirigentes, tem árbitros, também foi muito condicionada durante esta última época, nas últimas duas, mas esta também foi muito condicionada, esta atividade desportiva, e é verdade, tivemos jogos adiados em cima da hora por motivo de jogadores estarem infectados, e também tivemos, naturalmente, alguns árbitros impedidos de atuar por esse mesmo motivo. Contudo, terminamos a época com um sentimento de dever cumprido, pois realizamos todos os jogos das competições dos diversos quadros competitivos da AF de Braga, e num total de cerca de 11.500 jogos, o que é muitos jogos, e para os quais eu tenho que agradecer aos meus árbitros, à nossa equipa de arbitragem, que teve uma capacidade de resposta muito forte. Mas para isso foi muito importante o envolvimento dos nossos 8 núcleos na formação de novos árbitros. Fizemos um curso que terminou com 96 novos árbitros de futebol e 12 árbitros de futsal, e isso foi muito importante para compensar a equipa daquilo que foram a desistência de alguns árbitros, principalmente os mais jovens, que, como não houve jogos da formação nas últimas épocas, eram esses os jogos que eles tinham para eles, que lhes estavam destinados, e em face de não haver competição, também é natural o abandono, começaram a surgir outras oportunidades que eles abraçaram e, de certo modo, alguns abandonaram a arbitragem. Cunha Antunes, sabemos que houve a necessidade de recorrer, inclusive, à vizinha Associação de Futebol de Viana para resgatar algumas equipas de arbitragem para os jogos da Associação de Futebol de Braga. É verdade, nós tivemos que recorrer a Viana do Castelo, recorremos provisoriamente nos primeiros meses de competição, porque tendo todos os jogos, e os clubes gostam muito de jogar ao sábado à tarde, nós não tínhamos árbitros suficientes para todas as competições ao sábado à tarde, e exclusivamente ao sábado à tarde. Nós queremos que os clubes joguem no dia que efetivamente têm também os campos disponíveis e os atletas disponíveis, e portanto
com 85 jogos ao sábado à tarde, não é muito fácil fazer nomeações para todos os jogos naquele contexto de pandemia. Isso depois, com o decorrer da época, foi resolvido, com estes 108 reforços, mas nessa altura isso não foi possível. Recorremos efetivamente a Viana do Castelo, a quem agradecemos, ao seu Presidente do Conselho de Arbitragem e ao seu Presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo, mas não passaram de 7 jogos nas categorias ou nas competições de juvenis, segunda divisão, e benjamins e infantis. Não eram mais do que 7, 8 jogos por semana, o que é uma percentagem muito curta para aqueles 440 jogos que nós tivemos semanalmente durante a época. Que balanço é que faz mesmo assim à última época desportiva relativamente àquilo que é o trabalho do Conselho de Arbitragem? O Conselho de Arbitragem faz o que melhor pode. É verdade que os núcleos têm tido um papel preponderante na formação dos novos árbitros, como eu disse, foi 108. Temos as comissões de apoio técnico, com psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de arbitragem, preparadores físicos, e, portanto, isso é a associação que, na pessoa do seu presidente, tem melhorado as condições de trabalho para os árbitros, e isso depois é demonstrado com os resultados que temos tido, não é? Portanto, os árbitros que fizeram os cursos, os diversos cursos determinados de acesso à Federação, portanto, conseguiram entrar nos quadros federativos na próxima época. Também o nosso resultado em termos daquilo que é a arbitragem e a equipa do Conselho de Arbitragem vai desde os árbitros do topo aos árbitros da base. Pela segunda vez consecutiva, o nosso resultado é de excelência, até porque o João Pinheiro, quer o ano passado, quer esta época, foi o árbitro do ano, e nos árbitros assistentes, o Luciano Meia também foi o árbitro assistente do ano, quando já o ano passado o Nuno Nantes também ocupou esse primeiro lugar. E tivemos mais um árbitro que ascendeu à primeira categoria, o Carlos Mercedes. De 3 árbitros passamos para 4. Temos a Andreia Souza, neste momento, na Copa América Feminina. É a primeira árbitra portuguesa, árbitra assistente, a participar nessa competição. Um marco muito importante para a arbitragem feminina portuguesa, mas em especial para a Bracarense. Portanto, isto são tudo resultados de excelência e que nos sentimos satisfeitos, porque foi na base. Eu, quando cheguei ao Conselho de Arbitragem, o João Pinheiro era árbitro da terceira categoria, o Vítor Ferreira era árbitro da segunda categoria distrital e hoje é árbitro internacional, o Manuel Mota estava na segunda categoria e o Carlos Macedo era árbitro da terceira categoria. Portanto, e a Andreia Souza, que hoje também é árbitra assistente C2 no futebol profissional, é um marco importante para a arbitragem feminina e, neste caso, para a arbitragem bracarense, e com esta presença na Copa América Feminina, acho que é um marco muito, muito importante, dado que não temos tido árbitros, desta vez não vamos ter no Mundial, no Qatar, em Doha, mas o João Pinheiro é um sério candidato a representar a arbitragem portuguesa em futuros europeus e mundiais. Portanto, temos que nos sentir satisfeitos. Além disso, o João Pinheiro estar muito próximo também da internacionalização, porque é um árbitro da primeira categoria de futsal. O Cunha Antunes, no passado, esteve naturalmente ao mais alto nível também da arbitragem portuguesa, que bem me lembro. Tem sentido que hoje os árbitros estão com melhores condições? Ainda é preciso fazer muito mais, relacionando naturalmente com aquilo que foi também um passado em que teve a oportunidade de arbitrar ao mais alto nível. Os árbitros da Associação de Futebol de Braga têm todas essas condições para poder chegar também a esse patamar, porque, ao fim e ao cabo, todos correm atrás desse sonho. É verdade, e nós teremos logo as condições, enquanto eles são árbitros distritais, os nossos árbitros mais categorizados nos distritais são os árbitros C5, a quem temos a distrito um programa de talentos que os ajuda muito, desde nutricionismo, como eu disse há bocado, fisioterapia, psicologia,
técnicos de arbitragem e é coordenado esse programa pelo Domingos Gomes e a Comissão de Apoio Técnico pelo professor Arlindo Coimbra, que é um baluarte da arbitragem bracarense na área da formação e nacional, e nós preparamos logo na base. É verdade que no meu tempo, eu tive 12 anos, 12 épocas na primeira categoria, não são comparáveis às condições de hoje dos árbitros. Mas hoje isto, também somos muito mais exigentes para com os árbitros de futebol profissional. Todos os jogos são transmitidos diretamente, temos VAR, temos uma série de situações em que a atuação dos árbitros são escalpelizadas milimetricamente e tem que haver condições para termos árbitros no topo, com categoria, com capacidade, com potencial para estarmos nos palcos europeus e mundiais, e as condições hoje são completamente diferentes. Os árbitros internacionais são profissionais, os outros também têm uma remuneração que é razoável. Claro que há sempre a possibilidade de fazer melhor. Isso é inquestionável. É sempre possível criarmos melhores condições para termos melhores arbitragens. E isso o Conselho de Arbitragem da Federação tem feito um trabalho que eu considero muito importante no desenvolvimento da arbitragem portuguesa no topo. Cunha Antunes, relacionamos agora exatamente o órgão que está a dirigir, a arbitragem, com o nosso futebol, é assim que eu gosto de lhe chamar, já há muito tempo que o faço, ao nível daquele que é o campeonato maior da Associação de Futebol de Braga, com todo o respeito por todos os outros campeonatos, quer da Divisão de Honra, quer da Primeira Divisão Distrital. Relacionando o passado e o presente, entre aquilo que é a competição do nosso futebol, quando digo nosso, falamos do futebol amador, como é que está também a sentir esta relação clubes árbitros, que no passado me parecia viver momentos mais controversos, mais complicados, e sinto que hoje há uma maior serenidade também em volta de todos, quer pelo facto dos clubes começarem a ter gente capaz, gente com experiência, que jogou muitos anos a bola e até inclusive ligados à arbitragem e os trios de arbitragem. Hoje há aqui uma maior harmonia. Isso deixa o presidente do Conselho de Arbitragem, Cunha Antunes, certamente mais satisfeito. Mas espera mais também, pergunto eu. É verdade que os clubes têm demonstrado compreensão e apoio, principalmente em relação aos árbitros e aos jovens árbitros que estão em formação. Nós, na divisão que é a mais importante, a Pro Nacional, que é arbitrada pelos árbitros de topo, temos sentido um respeito e compreensão pelos clubes que também sentem que os árbitros têm evoluído muito. E hoje são poucas as reclamações que fazem junto do Conselho de Arbitragem sobre as arbitragens dos seus jogos. Há uma compreensão, claro que errar é humano, tentamos errar o menos possível e que esse erro não tenha qualquer influência no resultado. Isso é que é importante para a arbitragem. Gostaríamos que tudo corresse bem, que acertássemos 100%, mas como somos humanos também não é uma situação que é fácil de acontecer. Mas preparamos-nos todos os dias para que haja melhores arbitragens e os clubes têm sido fantásticos pelo apoio, pela compreensão demonstradas e principalmente em relação aos jovens árbitros, porque nós formamos muitos jovens árbitros e eles vão assistentes nesses jogos da Pro Nacional e mesmo nessas situações os clubes têm sido fantásticos. Não posso deixar também esta oportunidade de conversa sem outra questão e que tem a ver com aquilo que pode ser o evoluir
dos árbitros na carreira. Naturalmente estou a falar de notas que a cada semana cada um vai tendo pelos observadores. Há aqui também um trabalho e há uma preocupação da Associação de Futebol de Braga em procurar ter os melhores observadores e também o mais justo possível perante aqueles que estão dentro das 4 linhas com o apito. É verdade, e os árbitros do quadro do topo, como eu disse, os C5, que são aqueles que lutam entre si, que são 25, que lutam entre si para ascenderem aos quadros nacionais, portanto a C4, que já é um quadro nacional. Nós, ainda nesta época, os observadores foram elementos da Comissão de Apoio Técnico e observadores do futebol profissional, da Primeira Liga e Segunda Liga. Portanto, nós queremos que a observação seja capaz e competente e que defina o que é um bom desempenho, um médio desempenho, mas os árbitros são classificados também pela sua prestação nos testes escritos, provas físicas, pela sua assiduidade de presença nos centros de treino e depois, então, a avaliação técnica no jogo. Mas nós, a esses árbitros do topo, fomos observadores do topo e, portanto, o resultado final merece a nossa melhor confiança e merece a confiança dos avaliados, que isso é que é importante. Eu estou na arbitragem há 11 épocas e nunca tivemos uma reclamação de alguma classificação, seja ela no topo ou noutra categoria, porque é transparente, qualquer um pode consultar os dados da sua avaliação, não tem qualquer problema, e porque a transparência é fundamental na avaliação. Eu, como fui árbitro, achei sempre que isso era um fator importante de motivação e, portanto, comigo a liderar a arbitragem, eu tenho pugnado para que isso aconteça. Como é que olha para os jovens valores da nossa arbitragem? Certamente muitos deles já identificados. Temos futuro na arbitragem portuguesa, começando naturalmente por aqueles que podem sair do nosso futebol da AF de Braga, porque é esse que nos interessa, é esse que nós queremos sempre falar. Felizmente temos um quadro de árbitros com muito potencial. Eles lutam milimetricamente para ascender aos quadros nacionais e é isso que traz também um grande fator evolutivo, porque eles todos os dias querem ser melhores e empenham nisso. E, portanto, a arbitragem tem um futuro assegurado. Nós, neste momento, somos 400. 11.500 jogos não é uma tarefa fácil, é muito árdua. E se concentrarmos 440 jogos por semana, se concentrarmos à tarde de sábado 85 jogos, isto é mesmo muito músculo e cada um, por vezes, faz 4 jogos por fim de semana, o que também é um esforço herculeano e que eu agradeço. Vamos já fazer um outro curso em setembro para reforçar a equipa, porque nós, em termos nacionais, somos o Conselho de Arbitragem que tem mais árbitros a fazer as provas físicas, os testes escritos e a arbitrar com resultados positivos, porque aqueles que não têm resultados positivos já não arbitram, mas fazem só a função de árbitro assistente. E, portanto, para nós árbitros, a equipa de arbitragem da Associação de Futebol de Braga, vamos continuar a trabalhar, porque eu tinha um slogan desde o início do mandato, que é a arbitragem no trilho da competência para atingir a excelência. É esse o nosso caminho até ao final do mandato, em 2024, e vamos naturalmente conseguir mais árbitros no futebol nacional e mais árbitros nos escalões internacionais, nas diversas áreas, seja masculino ou feminino, no futsal. Portanto, nós queremos ter lugar na montra da arbitragem portuguesa, portanto, por esse mundo fora. Muito bem. E o que está a ser conseguido se atendermos que a Associação de Futebol de Braga
tem 4 árbitros no principal escalão do futebol nacional. Recordo Vítor Ferreira, João Pinheiro, que foi eleito o árbitro do ano, e Carlos Macedo, que chega também à Primeira Liga, sendo que Manuel Mota é o mais credenciado, com mais anos também nesta mesma divisão. Julgo que vai ter a última época desportiva também, esta que está prestes a iniciar, por uma questão de idade. Contudo... Eu peço-lhe desculpa, o Diga. Manuel Mota atingiu os 45 anos, portanto já ultrapassou o limite de idade, ele vai fazer esta época. A última época. Enquanto fizer provas físicas igual aos outros e tiver notas positivas nos testes escritos e outros psicotécnicos, etc., o Manuel Mota reúne condições para continuar na arbitragem enquanto ele conseguir ter a aptidão que os outros têm. Muito bem. Casos do Nuno Almeida e outros que continuam além da idade. A partir desta época já está fora da idade. Exatamente. Mas o regulamento prevê, porque não se pode perder a qualidade. Uma época fabulosa em 2021, 2022. É um dos grandes árbitros, sem dúvida alguma, Manuel Mota. Depois disto, percebi também na conversa que fomos tendo ao longo destes minutos a importância dos núcleos dos árbitros para o Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga. Há aqui elo de ligação entre os núcleos, naturalmente, e o Conselho de Arbitragem. É verdade. Os nossos 8 núcleos são 8 núcleos, portanto, espalhados pelo distrito, são as nossas escolas de arbitragem. E esta política de proximidade dos árbitros, o árbitro para tirar um curso não precisa de ir à sede do Conselho de Arbitragem ou à sede da Associação de Futebol. Desloca-se meia dúzia de quilómetros no máximo e está na escola de arbitragem. E depois os núcleos ajudam a formá-los e a melhorar as suas capacidades sempre ao longo da sua carreira pela proximidade e porque têm elementos de valor, que são os árbitros mais categorizados, formadores, observadores, e são muito importantes na formação e neste projeto de acolhimento e integração, que é o projeto PAI, porque as iniciais é assim mesmo, projeto de acolhimento e integração, e são fundamentais. Entre o Conselho de Arbitragem e os 8 núcleos há uma relação muito próxima e trabalhamos em conjunto para a arbitragem bracarense, e isso é muito importante. Identifica nesta altura alguns aspectos que é urgente melhorar, na sua opinião? Há sempre coisas a melhorar, há sempre muitas coisas a melhorar. O que é mais urgente melhorar nesta altura e, na sua opinião, como homem ligado à arbitragem? Os árbitros estão sempre a necessitar de várias situações. Nós, neste momento, com a equipa transversal de apoio, temos a psicologia e a todas as áreas estadísticas, fisioterapia, porque nós não queremos que os árbitros tratá-los depois lesionados. Nós queremos é que prevenir para que eles não se lesionem. E eles têm que estar disponíveis em termos de tempo para ir às ações de formação e às ações de tratamento, etc, etc, etc. Mas há aqui sempre a questão do dinheiro. Os prémios não são revistos há muito tempo e eles, com este aumento que houve e que foi também transversal a toda a sociedade dos combustíveis, sentem que o prémio é um tanto ou quanto injusto e, portanto, reivindicam, e com alguma razão, um acerto pontual nos prémios. É uma das condições que tem que ser melhorada, porque da parte deles, eles estão sempre disponíveis para se deslocarem aos centros de treino. Quase todos vão ao centro de treinos, mais de 80%, portanto, durante uma época de atividade, e isso é sempre um custo. E nessa área, na área dos prémios, temos que melhorar um bocadinho. Eu acho que o Presidente da Associação de Futebol de Braga, Sr. Manuel Machado, já está sensível a isso. Vamos ver se no início da época conseguimos fazer isso, e de certeza que isso vai ajudar a resolver alguns problemas nessa área financeira. Para terminar, estamos praticamente a concluir também o nosso tempo. Pergunto-lhe se sente já motivados
passa a expressão, os seus meninos para a nova época desportiva? Sim, nós fizemos as provas físicas, portanto, a primeira ação da avaliação neste último fim de semana para os árbitros mais categorizados, e nós sabemos a que temperaturas esteve o país. No sábado, no domingo, nós fizemos as provas às 7h30 da manhã, e eles às 7h30 estavam lá, quer no sábado, quer no domingo, e os resultados foi de excelência, porque todos fizeram os 15 percursos, marcam o número máximo de percursos na prova física, e no teste escrito todos tiraram notas de excelência com uma grande percentagem nos 100 pontos. Isso quer dizer que eles estão preparadíssimos para iniciarmos a época agora, em final de agosto e início de setembro. E todos em pé de igualdade. É verdade. Quero agradecer a sua disponibilidade para esta nossa conversa. Penso que fechamos também o nosso acompanhamento desportivo relativamente à época para os clubes já terminou há bastantes meses, mas fechamos também a época desportiva nós aqui na Alto Ave FM com chave de ouro, falando da arbitragem, parte integrante e muito importante também naquilo que é o nosso futebol. Quero-lhe agradecer o facto de ter acedido ao nosso convite, ao convite da Rádio Alto Ave, desejar-lhe também os maiores sucessos e, naturalmente, sempre que é oportuno, iremos continuar a conversar sobre os árbitros, sobre o nosso futebol aqui na Alto Ave FM, que pretendemos, naturalmente, diariamente dar esse destaque a quem merece, porque estamos a falar de futebol amador. Cunha Antunes, deixo-lhe um abraço e agradeço muito a sua disponibilidade. Para mim também foi um prazer enorme participar no programa. É sempre importante dar a conhecer ao nosso público, que são apaixonados também por este futebol distrital. Nós vemos os campos com muita gente, felizmente regressaram, porque não foi muito bom na época passada termos os jogos à porta fechada, e os jogos têm piada com a presença do público, e é sempre muito importante dar a conhecer ao público aquilo que se passa na arbitragem, para todos, de uma forma uniforme, lutarmos pela valorização do futebol distrital. Um grande abraço e, já agora, se for o caso, boas férias. Muito obrigado. Concluímos a nossa edição de desporto aqui na Grande Área. Hoje o nosso convidado foi o presidente do Conselho de Arbitragem, Cunha Antunes, da Associação de Futebol de Braga. Vamos agora fazer o interregno, vamos também gozar alguns dias de férias. Voltamos em agosto para mais informação desportiva na sua rádio de todos os dias. Barreira formada, 2, 4, 5, lá está o remate.